tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais uma aula do Pausa Ativa. Sou a professora Gabriele e junto comigo está o professor Lucas. Para a aula de hoje a gente vai trabalhar com o objetivo principal alongamento de punhos e dedos e a gente vai utilizar alguma superfície como apoio, podendo ser a parede, o armário ou até, se você preferir, a sua mesa, não tem problema nenhum. A aula de hoje tem duração em média 12 minutinhos. São 5 exercícios de aquecimento e 5 exercícios lá na nossa parte principal. Para a gente começar lá na parte de aquecimento, a gente vai fazer a circundução com as mãos entrelaçadas. Então, pode começar fazendo um movimento de circundução. A gente vai trabalhar isso durante 30 segundos. Lembrando que, como exercício de aquecimento, não precisa ter pressa para fazer o movimento, pode fazer mais tranquilo. A aula de alongamento de punhos e dedos tem a intenção de prevenir um pouco mais qualquer doença relacionada a esforço repetitivo. Então, como o seu trabalho tem essa relação, já que você trabalha em escritório, é uma aula extremamente importante. Agora a gente vai fazer circundução com as mãos abertas, também durante 30 segundinhos. Agora, já que as mãos não estão entrelaçadas, você vai conseguir fazer com uma amplitude de movimento um pouquinho maior. Então, tenta alcançar todos os pontos do seu punho. Mais 5 segundinhos fazendo esse exercício. E agora, o próximo exercício que a gente vai fazer vai ser para a região dos dedos. A gente vai fazer a extensão e flexão deles durante 30 segundos também. Só mais 10 segundinhos fazendo esse exercício. E relaxou. Agora o próximo exercício também para a região dos dedos, a gente vai abrir e fechar a mão ligeiramente. Então o movimento vai ser um pouquinho mais rápido, vai aquecer um pouquinho mais a articulação dos dedos. E também vamos fazer esse exercício durante 30 segundinhos. Mais 10 segundos. E fechou. Agora o último exercício dessa parte de aquecimento, a gente vai fazer a flexão e extensão com as mãos abertas. Então, também como foi o último exercício lá para os punhos, esse exercício você consegue alcançar uma amplitude um pouquinho maior, vai trabalhar um pouquinho do alongamento do antebraço. E a gente vai fazer isso durante mais 10 segundinhos. E pode descansar. Agora a gente vai para a nossa parte principal, começando lá pelos punhos e a gente vai finalizar lá nos dedos. Começando pelo punho, a gente vai fazer a flexão. Então, segura lá a sua mão voltada para você e aí puxa todos os dedos. Junto com essa articulação do punho, a gente vai estar trabalhando um pouquinho dos músculos do antebraço também, fazendo um alongamento deles. A gente vai ficar nesse exercício durante 1 minutinho. Então, mantém. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir puxar um pouquinho mais, caso você tenha essa possibilidade de amplitude de movimento. Temos mais 30 segundos, então se você conseguir puxar um pouquinho mais para você se sentir confortável, fique à vontade. Pode trocar de braço. Também iremos fazer a flexão do punho, puxando nossa direção, alongando um pouquinho dos músculos do antebraço e trabalhando principalmente essa articulação do punho. Temos mais 40 segundinhos para a gente ficar nessa posição.
Agora, se você conseguir fazer um movimento um pouquinho maior, puxando um pouquinho mais nessa direção, fique à vontade. O importante é tentar deixar o cotovelo o máximo possível estendido. Evite dobrar ele durante esse movimento. Só mais 10 segundinhos. E relaxou. Agora também para os punhos a gente vai fazer um movimento contrário, que é a extensão. Então a palma da mão fica voltada para fora, puxe todos os dedos e principalmente a palma da sua mão em sua direção. Também a gente vai trabalhar esse exercício durante 1 minuto para um braço, depois 1 minuto para o outro. Temos mais 30 segundos, então se você conseguir fazer um pouquinho mais de força nesse momento, fique à vontade para alongar um pouquinho mais essa região. Só mais 10 segundos. E fechou. Pode trocar lá de braço. Palma da mão voltada para fora. Puxe todos os dedos e palma da mão. E agora mantém nessa posição. Também durante 1 minutinho a gente vai ficar fazendo esse exercício. Como faltam só mais 30 segundos, se você conseguir fazer um pouquinho mais de força, fique à vontade que agora é o momento. Só mais 10 segundos. E fechou. Agora, a partir desse momento, a gente vai utilizar a parede, um armário como apoio para fazer os exercícios. Começando lá pelo punho, novamente a gente vai fazer a flexão e aí a gente vai fazer o apoio lá na parede. Temos 2 minutinhos desse exercício, podendo fazer 1 minutinho cada braço, se você se sentir confortável. Mais 20 segundinhos. Se você fez esse exercício só com um dos braços, pode fazer com outro braço agora. Também durante 1 minutinho a gente vai trabalhar essa flexão com o apoio. Já que a gente está utilizando o apoio da parede, a gente está utilizando o nosso peso a nosso favor, fazendo uma força contrária. Então, caso você não se sinta tão confortável e sinta um pouco de dificuldade, pode tentar ficar mais retinho, evitando colocar tanto peso contra a parede. Mas caso você sinta uma facilidade um pouco maior, pode inclinar o corpo, como o professor está demonstrando, e aí você vai fazer uma força um pouquinho maior nessa região do punho. Temos mais 20 segundinhos. Pode descansar um pouquinho. Agora, na mesma lógica desse exercício que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer a flexão com os dedos apontados para o lado, 1 minuto cada braço também. A gente vai estar utilizando o apoio da parede, do armário, ou até propriamente da mesa, e usando o nosso peso a nosso favor. Então, como foi dito no exercício anterior, caso você sinta muita dificuldade,
pode ficar mais retinho, que aí vai evitar colocar tanta sobrecarga em cima do seu punho. Temos mais 20 segundinhos para esse braço e aí depois a gente vai trocar. Podem trocar de braço. Mais um minutinho nessa posição. Mais 30 segundos. Lembrando que essa aula é para prevenir a lesão por esforço repetitivo. Então, caso você sinta alguma dor, algum incômodo específico, pode tentar diminuir um pouquinho a força, mas é ideal que você faça isso quase todos os dias ou todos os dias para você alongar e mudar bastante a posição dos punhos e dedos que são tanto trabalhados nessa área do escritório. E agora a gente vai para o nosso último exercício, pode descansar um pouquinho. Agora a gente vai trabalhar a região dos dedos também com apoio nas paredes ou na mesa, enfim. A gente vai fazer a extensão. Então temos 2 minutinhos para fazer a extensão dos dedos. E já estamos encaminhando para o final da nossa aula. Lembre de trabalhar todos os dedos, incluindo o polegar, que geralmente ele é meio deixado de lado. Temos mais um minutinho de exercício, então caso você tenha feito só com um braço, faça com o outro agora. Mas caso você já esteja fazendo com os dois, pode permanecer com os 2 braços. E a gente vai ficar mais 50 segundinhos nessa posição. Só mais 30 segundos. Finalizamos por hoje. Muito obrigada pela sua participação. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. Lembre de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Para aqueles que são colaboradores do Tribunal de Justiça, teremos 2 links na descrição. O primeiro para validar sua presença na aula de hoje e o segundo para você entrar no nosso canal do Teams para ter aula com a gente de segunda a sexta-feira, às 4 e 5 horas da tarde. Tchau, tchau. Muito obrigada.